noite a todos, que a paz de Jesus continue conosco. Eu quero agradecer e saudar. A saudação é para os nossos irmãos aí de Araraquara, do Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes, que já há 27 anos vem, de alguma sorte, contribuindo, né, para a espiritualidade, não só com obras educativas, como com obras assistenciais. Então, por isso, vocês são dignos de receber aí a nossa homenagem, mas com a consciência sempre que somos eternos aprendizes e o trabalho nos enriquece e permite com que a gente evolua. Então, somos os maiores beneficiados dele, né? E a gratidão é por conta desse convite que vocês nos fizeram de estar num momento como o de hoje, né, colaborando mesmo que à distância. Bom, o tema que nós escolhemos para dividir com vocês dentro desses 27 anos que vocês já correram e projetar os próximos 20 anos, né, é justamente um tema interessante sobre saiu o semeador a semear. Está lá em Mateus capítulo 13, essa frase está exatamente no versículo 3. Saiu o semeador a semear. Veja que é uma condição natural. É como se ele levantasse e ninguém precisasse mandar, olha, vai semear. Não, saiu para semear. Por quê? Porque dentro dele existe a necessidade da semeadura. Ele é portador de sementes. Ele não saiu para lavrar a terra. Ele não saiu para comprar a semente. Veja que a afirmativa, né, de Mateus aqui, lembrando o Evangelho de Jesus, saiu o semeador a semear. Portanto, o discípulo de Jesus, quando está pronto, ele é um serviço ambulante. É como se todos os dias, é como se todos os instantes ele saísse para semear. Então essa simples frase composta aí, né, de 3 palavras, ela é muito rica. Se nós tivermos isso como um dístico, como um símbolo, e saiu o semeador a semear, nós vamos perceber que todo instante, em qualquer lugar, é oportunidade. Como também a gente quer dilatar um pouco esse comentário, vamos usar aqui uma frase, né, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, a comunidade dos servidores de Coríntio, porque Paulo não escreveu para as pessoas comuns. Tanto é que até hoje a gente estuda as cartas de Paulo e tem até alguma dificuldade em interpretar todos os seus ensinos. Primeiro porque Paulo foi o primeiro que criou uma teologia, ou seja, um estudo de Deus a partir das palavras de Jesus. Palavras essas que ele não bebeu direto da fonte. Paulo conheceu Jesus, foi convertido por Jesus às portas de Damasco. Mas Paulo conheceu a obra de Jesus através de Pedro, através de Estevão, através das 3 Marias, ou seja, através daqueles que conviveram com Jesus, né? Então Paulo, nesse trecho, as cartas para os servidores, para os discípulos de Corinto, ele disse, nós somos cooperadores de Deus. Então veja, ele já elevou todo mundo a um status de cooperador de Deus. Só aí nessa frase já é, né, um vocativo, já é algo assim, né, dizer, olha, vocês estão aí na comunidade de Corinto, vocês estão lendo ou ouvindo alguém ler essa carta, saibam que vocês são cooperadores de Deus, né? E nós somos, ao mesmo tempo, lavoura e edifício de Deus. Gente, nós vamos um pouquinho mais para frente até comentar mais sobre essa frase. Mas olha a maravilha dessa construção de Paulo. Nós somos cooperadores de Deus, mas ao mesmo tempo somos lavoura. O que é lavoura? E somos edifício. O que é edifício? Principalmente numa época onde as construções eram de uma outra natureza, né? Vamos lá então. Bom, Jesus, ele nos trouxe um roteiro, ele não fundou religião nenhuma e ele passou os seus ensinos através de um roteiro muito bem programado, né?
E esse roteiro, ele consta de 23 curas. É lógico, Jesus curou muito mais pessoas. Mas os 4 evangelhos, de forma didática, nos traz 23 curas. Jesus fez 8 milagres, fez muito mais, mas estão lá narrados 8 milagres. Jesus nos deixou 4 sermões. Jesus nos deixou centenas de pregações, que a gente mais tarde chamou de máximas do Evangelho, né? E Jesus nos deixou 28 parábolas. Desse rico acervo, né, de 28 parábolas, que quanto mais evolui o nosso pensamento, mais ricas elas ficam, né? A gente vai tirar uma para poder falar da semeadura, que é a parábola do semeador, né? E aí, de novo, a gente lembra a citação de Paulo, lavoura. Lavoura, né, quer dizer muita coisa ali, mas ela, no geral, quer dizer uma operação agrícola que consiste em lavrar a terra. Lavrar, do latim, quer dizer trabalhar. Então veja, quando Paulo nos diz que nós somos lavoura de Deus, nós somos o quê? Trabalhadores de Deus. Deus não tem que ter trabalho nenhum em nós, porque Ele já nos criou perfectíveis. Ele já nos criou com todo o pacote de perfeição que urge, aí sim é vontade dele, que nós descobramos. Mas veja, ele não nos criou com defeitos. O que é defeito? Falha de funcionamento. Não, ele não nos criou com defeito. Ele nos criou perfectíveis. Simples e ignorante, para a gente chegar da simplicidade à complexidade, da ignorância à sabedoria. E para que essa complexidade e a sabedoria? Para entender a sua obra e saber que somos, né, obras dele, o clímax da obra de Deus, portanto, os reis da criação, né? Então isso quer dizer lavoura. Olha a responsabilidade que temos ao nos conscientizar disso, né? E edifício. O que é edifício? Construção que se aplica para abrigar pessoas, seja na residência ou seja as instituições. Um edifício ele existe para abrigar pessoas. Então olha a frase lapidar de Paulo, né? Lavoura e ao mesmo tempo edifício. Ou seja, pessoas que têm um grande trabalho para revelar Deus dentro de si e que funciona como uma edificação para abrigar pessoas. Essa é a nossa grande obra para que nós sejamos, de fato, e não em título, cooperadores de Deus. E que tenhamos no ato simples da nossa existência o sair para semear, né? E a gente lembrando então dessa maravilha que é essa parábola, a gente lembra o quê? Que o semeador jogou a semente. Não é que ele foi num terreno ruim, ele jogou as sementes. E parte dessas sementes caiu à beira do caminho. Vieram os passarinhos e comeram. A outra parte caiu numa vegetação cheia de espinho, e o espinho, quando essa planta brotou, sufocou, e ela não pôde dar frutos. A outra caiu num solo muito rochoso, cheio de pedregulho. A planta até brotou, mas as suas raízes atingiu muito superficialmente a terra e ela secou. E por fim, parte dessa semente caiu na boa terra. Então, beira de caminho, a gente nem sequer, até ouve, mas não compreende. Aqui caiu em solo rochoso, faltou firmeza, faltou raiz. E aqui caiu entre os espinhos que sufocou, são os vícios e defeitos. Agora, a terra boa é a que ouve, compreende e entende a necessidade de propagar, de multiplicar, né? Então vamos lá entender rapidamente algumas coisinhas que nos ajudam a refletir mais nesta parábola, né? Naquele tempo, depois as coisas foram evoluindo, mas naquele tempo o solo não era preparado para semear. Por isso que Jesus usou uma figura muito interessante. Os semeadores jogavam a semente já sabedores que só a parte boa, da terra que iria dar frutos.
Então, eles não aravam a terra antes. Era uma característica daquela época, como disse. Depois os costumes evoluíram, né? E nós sabemos que ninguém seria louco de jogar a semente num solo, direcionar para um solo só pedregoso. Não daria nada. Ou só jogar na beira do caminho que o pessoal ia pisotear e o pássaro ia comer. Ou só jogar no meio do lugar que tivesse uma vegetação rígida de espinhos ali. Não. Então o semeador, ele não, aquele que sai para semear, ele não escolhe solo. Olha que interessante. Ele semeia indiscriminadamente, sabendo que parte vai cair no rochoso, parte vai cair nos espinhos, parte vão ser comida pelos pássaros, né? Mas olha o importante, sem ajuizar, sem fazer julgamento, essas suas sementes cairão em muitos solos bons, né? Porque solos existem, gente, bons e maus. Pessoas existem, boas e más, mas ninguém é 100% mal, ou ninguém ainda no nosso meio é 100% bom. Então é por isso que essa atitude de semear no lar, na empresa, na vida de sociedade como um todo, é uma tarefa ininterrupta, né? As sementes que nós temos já são nossas. E o que são essas sementes? Virtudes que a gente foi criado no pacote de Deus, que urge arrancar os obstáculos para que elas sejam produzidas. Mas se a gente esperar se elevar para daí jogar sementes que são nossas, pode demorar muito tempo. E hoje o planeta precisa de quê? De que nós joguemos as sementes de Jesus. Olha que interessante, nós temos falhas que talvez não permitisse que nós fôssemos bons semeadores. Mas se a gente pegar as sementes do amor de Jesus, a semente educativa de Jesus, a semente da caridade de Jesus, todas essas sementes que Jesus deixou no seu evangelho e sairmos comprometidos de semear, não resta dúvida que nós vamos produzir muita coisa. E ao semear, a gente passa a ser colaborador de Deus nosso Pai. Como nós somos lavoura, o nosso terreno começa a ser produtivo. E o edifício que nós somos, ambulantes e eternos, vai começar a abrigar pessoas, né? Então, exemplos de boas sementes são as 8 bem-aventuranças do Sermão do Monte. Vamos estudá-las, nós vamos ver quantas coisas estão em nós ou faltam em nós para uma boa semeadura, né? Então, farta semeadura, só como exemplo do passado, Pedro, que usando a sua mediunidade, no dia de Pentecostes, converteu mais de 3.000 pessoas. Então, olha uma farta semeadura num momento passado. Vamos lá. A mediunidade estancou lá com Pedro? A mediunidade estancou no dia de Pentecostes? Não, nunca se falou tanto em mediunidade do Livro dos Espíritos para cá. Então o que nós vamos fazer? Usar a nossa mediunidade, que é a conexão com a espiritualidade, para a gente também fazer uma farta semeadura, né? E jogando então para os dias de hoje, farta semeadura, o que é? Escola de aprendizes do Evangelho, que todos nós fizemos ou estamos fazendo. Ali nós temos N recursos de mostrar que a nossa semeadura pode ser farta. Então, companheiros, para a gente encerrar, eu queria lembrar mais uma vez, né, a tarefa. Somos, a frase de Paulo, somos cooperadores de Jesus, ou seja, de Deus. Como Jesus é o melhor intérprete de Deus, como Jesus é a janela que permite que a gente veja Deus, então nós somos continuadores da obra de Jesus. E ele conta, ele não prescinde da nossa ajuda. Elegeu os 12 e hoje, através das nossas escolas, através de casas organizadas como o Bezerra de Menezes, ele conta, né, que a gente entesoure e melhore as sementes
para sairmos, né, fazendo a nossa semeadura. Então, os nossos próximos 20 anos, os próximos 27 anos, que sejam de muita semeadura. Que o Pai continue nos abençoando com muita possibilidade de servir. Que assim seja.